Saudações a todos os irmãos em Cristo. Hoje vamos falar um pouco sobre a língua, o poder da palavra. A palavra expressa o que vem de nossa alma, é produto dela. A palavra falada ou escrita é bem poderosa. Com relação à palavra escrita, por exigir que elaboremos o pensamento de forma mais acurada, ela naturalmente está sujeita a um maior controle, a uma maior reflexão. Por isso, ela pode ser direcionada, maquinada ou elaborada previamente. Já a língua expressa, a palavra espontânea, com muito menos tempo de elaboração, apesar dela também poder estar sujeita ao controle e à reflexão. Conta-se que um rico mercador, cerca de 2000 anos antes da vinda de Jesus Cristo à Terra, tendo tomado conhecimento que havia adquirido um escravo muito inteligente, ele quis testá-lo. Chamou-lhe e ordenou que fosse ao mercado e trouxesse a maior e mais preciosa iguaria que encontrasse. Com uma profunda reverência, o servo se retirou sem dizer palavra. No momento determinado, o senhor entra na sala de refeições e encontra o seu servo a postos. Sobre a mesa, uma rica travessa coberta com um fino pano branco. Então, esta é a iguaria mais preciosa? Perguntou o mercador. Sim, meu senhor, é a mais preciosa iguaria do mundo, respondeu o escravo. Quando o senhor levantou o pano, teve uma reação de espanto e, intrigado, perguntou irritado: Língua? Respondeu apressado o servo: Senhor, a língua é o prato mais precioso. É com a língua que você pede água, diz os primeiros papai e mamãe, faz amizades, conhece pessoas, distribui bens, perdoa. Com a língua você conquista, reúne as pessoas para conversar, negocia, diz o nome de Deus, ora, canta, conta histórias, diz eu te amo, constrói um mundo sempre melhor. O Senhor, admirado pela argumentação do escravo, quis continuar a testar sua sabedoria. Ordenou-lhe então que retornasse ao mercado e trouxesse a mais abjeta iguaria que pudesse adquirir, a mais repugnante que pudesse ter no mundo. Repetindo a reverência, o servo saiu. No dia seguinte, na hora determinada, o escravo já havia colocado sobre a mesa uma outra travessa coberta com um delicado pano. O mercador, ao chegar, sem ao menos sentar-se, curioso, levantou cuidadoso o pano de cobertura e, rubro de indignação, inquiriu seu escravo: Língua? Língua outra vez? Sem se deixar desconcertar, o servo explicou: Sim, ainda a língua. Com a língua, condenamos, separamos, provocamos intrigas e ciúmes. É com ela que se blasfema e se manda para os piores lugares. Com ela se expulsa, se isola, engana o irmão, mente para o pai. Com ela declaramos guerra. Com ela condenamos a morte. E completou: Não há nada pior do que a língua. Não há nada melhor do que a língua. Muito sério, o senhor calado dispensou o servo e ficou sentado, meditando o uso que ele vinha fazendo da língua que ele possuía. Então, como é que nós utilizamos a nossa língua? Como é que nós utilizamos a nossa palavra, seja ela falada ou escrita, vamos dizer assim? Mas será que ela é tão importante assim? Afinal, após uma explosão de cólera, um momento impensado, uma passagem que não dá muitos resultados bons, muitos dizem assim: esqueça o que eu disse, aquele não era eu. Falei sem pensar, eu não falei por mal.
Estas justificativas valem? Kardec nos ensina, na questão 89 de O Livro dos Espíritos, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, porque é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Então, a exteriorização do pensamento é a palavra. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec cita o Mestre Jesus, no capítulo 8º, no item 8. Após ser admoestado por seus discípulos não terem lavado as mãos para tomarem o alimento, como determinava a tradição, Jesus retruca, repreendendo os doutores da lei, e declara a todos: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem ter lavado as mãos não é o que o torna impuro. Sendo assim, vamos pensar um pouco. O que nós expressamos? Qual a qualidade do que colocamos para fora? O que sai de nossa boca? O que nós encaminhamos? O que nós compartilhamos? Hoje em dia está na moda falar sobre fake news, ou seja, em nosso idioma, notícias falsas. De forma consciente ou não, a difusão dessas informações são sempre prejudiciais aos outros e a nós mesmos. Mesmo que essas notícias que nós encaminhamos, que nós falamos, que nós comentamos, que nós compartilhamos, sejam efetivamente verdadeiras, é realmente válido nós expressarmos-nos sobre elas? Mesmo sendo nos tempos pré-crísticos, vale muito aplicarmos as 3 peneiras de Sócrates. Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu seus olhos dos escritos que lia e perguntou: o que vem você me contar? Já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Que é isso? Perguntou o rapaz. A primeira peneira se chama verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato. Caso tenha ouvido falar, mas não tem certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. Bom, suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai me contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir as pessoas envolvidas? Ajuda a construir o caminho, a fama do próximo? Se o que você quer me contar é verdadeiro e é bom, deverá passar ainda por uma terceira peneira, a necessidade, a utilidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? É de alguma forma útil? Ajuda a todos? Pode melhorar o planeta? E arremata Sócrates: se passou pelos 3 crivos, conte. Tanto eu como todos vão se beneficiar. Ouvindo isso, o jovem retirou-se triste e calado. Nossos cuidados devem ser constantes. Esses 3 crivos, estas 3 peneiras, não caberia muito bem na hora de nós falarmos, na hora de nós digitarmos, na hora de nós compartilharmos qualquer coisa que venha ao nosso conhecimento? Não podemos oferecer como justificativas assim: eu sou assim mesmo, falei por falar. Existe uma tirinha de desenho do Charlie Brown
Charlie Brown pergunta a uma das suas amiguinhas: por que você sempre está disposta a me criticar? Ela, pensando um pouco, responde: acho que eu tenho um talento especial para encontrar defeitos nas pessoas. E Charlie volta a perguntar curioso: mas e os seus defeitos? A amiguinha, de forma ingênua, mas muito inteligente, responde: eu também tenho um talento especial para ignorar todos eles. Quem de nós temos esse talento especial e usamos nossa língua para exercê-lo? Olha quanta coisa se pode fazer com a palavra. Até mesmo uma criança pode fazer muita coisa. No Novo Testamento, Tiago, em sua carta, no capítulo 3, diz-nos: se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Veja os cavalos, com freio na boca, dirigimos todo o seu corpo. Veja também os grandes navios que se governa com um bem pequeno leme. Ainda o apóstolo nos fala: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Quando pronunciamos uma palavra, esta pode ser proferida sem atenção, mas ela sempre pertencerá àquele que a proferiu. A palavra lançada é muito importante. Por isso, é preciso ter muito cuidado com a comunicação estabelecida. Ou seja, devemos ter cuidado com a palavra, com a nossa língua. Além de tudo, cuidar para que a ideia que se transmita seja aquela que você quer verdadeiramente transmitir. Há alguns anos atrás, um marido, aproximando da data do aniversário de sua esposa, com a sutileza possível, perguntou-lhe certa vez, de forma bem casual: amor, após termos conseguido educar os nossos filhos e eles terem seguido os seus caminhos, qual seria, assim, só para imaginar, qual seria um grande desejo seu, hein? Bom, ela levantou os olhos brilhantes para o teto e respondeu assim num suspiro: eu gostaria de ter 8 anos novamente, nem que fosse por um dia só. Bom, o marido habilmente levou a conversa para outros caminhos. Passou-se o tempo. E no dia do aniversário de sua amada, o marido a acordou com bastante carinho e falou que eles fariam uma pequena viagem de surpresa. Chegou em um parque de diversões, onde ele a levou na roda gigante, no carrinho bate-bate, no trem fantasma, na montanha-russa e em vários outros brinquedos. Entre um brinquedo e outro, comprou para ela algodão doce, maçã do amor, vários balões, balas de menta, de caramelo e tantas outras coisas. Cansada, mas feliz, no final da manhã, a esposa pergunta onde é que eles iriam almoçar. Rápido, o marido a levou para uma lanchonete, para um McDonald's, onde serviu só para ela um hambúrguer triplo com porção extra de queijo, com um pacote gigante de batata frita e um copo de meio litro de Coca-Cola. Saindo da lanchonete, mais tarde um pouco, eles se recuperaram um pouquinho do almoço, né? O esposo leva a sua esposa para um cinema, onde assistiram o mais novo lançamento de um desenho da Disney. Antes de entrar na sala, porém, estava ela com outro copo enorme de Coca-Cola e um pacote gigantesco de pipoca com manteiga. Assistindo o filme, voltaram para casa. Exausta, ela se arrastou na direção do sofá e deitou, encostou, né, e perguntou para o marido: meu amor, para que tudo isso? Ele também, morto de canseira, com um sorriso maroto no rosto, responde com uma pergunta: então,
Gostou de ter tido 8 anos novamente? Ela, espantada, olhou para o marido e se explicou. Meu querido, quando eu disse que queria ter 8 anos de novo, eu me referia a ter junto de mim os meus pais e meus irmãos, num clima fraterno de família, daqueles tempos de simplicidade e felicidade. Você não me entendeu muito bem, não é? Nesse caso, a comunicação não foi muito bem feita. Bom, concluindo, podemos afirmar: a palavra falada ou escrita tem um enorme poder. Ela pode construir o mundo, mas também oferecer ferrenha resistência à edificação do mundo de Deus, destruindo nossas expectativas de felicidade próxima. O falar é uma expressão de nós mesmos. Como disse o apóstolo Tiago, não se pode encontrar água doce em uma fonte de água salgada. Temos que considerar a necessidade de policiarmos nossa expressão verbal e também escrita. Enfim, estabelecer controle sobre nossos pensamentos. Sejamos otimistas. Vamos conseguir. Enquanto isso não ocorrer, cada vez que erramos, devemos aproveitar o erro como experiência, como degrau, de modo a apoiarmos os pés para conseguirmos transpor essa barreira, construído por nós mesmos, pela nossa ignorância. A poetisa Sônia Nogueira nos oferece um poema intitulado O Poder da Palavra. O que fazer com a palavra, esta força universal poderosa, ousada, na poesia encanta, em outra ação desencanta. No discurso de oradores potentes, conquista multidões nos palanques. No canto, alento dos ébrios nos bares. Nas serestas, é conquista dos amantes. É de uma força tamanha e audaz que apaixona corações recatados, explode na loucura do pecado, destrói lares, arremessando aos ares. Conforta o agonizante no último suspiro, educa e deseduca com a mesma extensão. Para o paciente, o ultimato do médico, para o surdo, a linguagem das mãos. Com os diplomatas, acordo, negociação. Para os vendedores, o grito de atenção. Na criança, descoberta, alfabetização. Para a professora, o poder da educação. Tem a palavra poder e reconciliação, com o mesmo poder a triste separação. Para Deus, o chamamento, a oração. Ao que crer, o pedido de perdão. Que o conhecimento que Kardec nos trouxe sobre a vida espiritual e a relação que há entre aquela e a nossa, juntamente com a crença e fé cada vez maior em nosso Mestre Jesus Cristo, faça-nos poder revolucionar nosso presente, embasados em nosso passado, construir um futuro cada vez mais feliz. Que as almas sublimes de nossos protetores e guias nos sirvam de exemplo e que sobre nós irradie, através dos séculos, a fé que a sustentou. Expulsemos de nossos corações as tristezas e os desânimos. Saibamos tirar das provações e dos males todo o fruto que nos oferecem para a nossa elevação. Saibamos tornar-nos dignos de renascer em mundos mais belos, lá onde não vicejam o ódio, nem a injustiça, nem a secura dos corações, onde as existências correm numa harmonia cada vez mais penetrante e numa luz cada vez mais viva. Graças a Deus.